Pouca gente conhece, mas a febre reumática é de simples contaminação. Ela é uma doença inflamatória provocada pela bactéria Streptococcus beta-hemolítico, a mesma responsável por infecções na garganta. A pessoa com febre reumática sente dores nas articulações, inflamação no músculo do coração, movimentos descoordenados, manchas avermelhadas na pele, febre baixa de até 37 graus e meio e até falta de ar. A doença se manifesta de 7 a 15 dias após a contaminação e atinge principalmente pessoas com alterações no sistema imunológico. Esgotos a céu aberto como esse possuem grande quantidade de bactéria transmissora da febre reumatoide e Teresina tem potencial para o aparecimento da doença, pois apenas 16,33% da cidade possui saneamento básico. De 100 cidades pesquisadas, Teresina ficou na posição 89. A técnica de enfermagem Carlene Vieira acredita que a sociedade também pode ajudar. Deveria ter mais cuidado, e acho que também não é só com relação à prefeitura, e sim também as pessoas com relação a cuidar das ruas. Edson Farias teme a contaminação de doenças, como a febre reumática, principalmente durante o período chuvoso. Quando alaga também, quando chove muito, os esgotos transbordam e isso gera problemas, preocupa em relação à contaminação das pessoas. Bom, para falar um pouco mais sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. José Tupinambá, que é reumatologista. Doutor, bom dia. Bom dia, tia. Me chama a atenção essa situação da faixa etária das principais vítimas até 15 anos de idade. Por quê? Isso não está bem estabelecido, mas o que a gente sabe é que essa infecção, a faringoamidalite pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, ele está muito ligado a aglomerações, à escola, a orfanatos. Esse é um aspecto epidemiológico. O outro aspecto é genético também. A gente sabe que uma pessoa que tem na família um indivíduo com febre reumática, os seus familiares de primeiro grau têm uma expectativa, uma esperança estatística maior de ter a doença do que os que nunca tiveram. Provavelmente porque tem uma base genética, já está hoje mais ou menos elucidada, um grupo de genes chamado HLA-DR7, que eles podem contribuir para isso. Então, tem um lado comportamental, epidemiológico, e o outro lado genético. Bom, ela é uma febre que apresenta algum tipo de sintoma diferenciado? Esse é um aspecto muito importante, porque a febre, apesar da doença ficar conhecida como febre reumática, a febre ela não é um aspecto mais importante da doença. Ela pode, inclusive, faltar. O mais importante, que chama a atenção da população, é o aparecimento de dor e inflamação nas grandes articulações, predominando em membros inferiores, e aí eu mencionaria principalmente joelhos e tornozelos, mas pode ser qualquer grande articulação, de 2 a 5 semanas depois de uma infecção de garganta. Então, essa é a chave para a população. Porque só tem febre reumática quem teve infecção por esse Streptococcus, e a infecção tem que ser na faringe, nas amígdalas, faringoamidalite. Então, qual é a grande informação que para essa entrevista tem impacto para a população? Sua criança, entre 5 e 15 anos de idade, teve uma infecção de garganta, leve ao pediatra, leve ao clínico, leve ao otorrino, leve ao médico da sua confiança, para que ele identifique se ali tem uma infecção por esse germe. A maior parte das infecções de garganta, Tiago, não são por esse germe. 80% das faringoamidalites são virais. E o tratamento é só de suporte, não precisa nem de antibiótico. Mas esses 20% tem que ser reconhecido, porque se reconhecido até o 9º dia e entrado com antibiótico, o paciente não fará complicação, porque a febre reumática é uma complicação dessa infecção. Se ela for prontamente reconhecida e abortada pela antibiótico-terapia, a doença não acontece. Que tipo de consequências ela pode gerar? Bom, esse é o aspecto, a sua pergunta é a mais importante, porque se chama a atenção do indivíduo leigo na família, do pai ou do cuidador, é a presença da artrite, que dói as articulações e dificulta inclusive a marcha, mas quem danifica, quem lesa, quem faz a injúria e determina às vezes a sorte da pessoa é o dano no coração. Daí aquela velha frase que se diz em medicina, Tiago, a febre reumática lambe as articulações, mas morde o coração. Então hoje nós temos uma grande quantidade de cardiopatias
adquiridas, que lá na frente às vezes terminam em cirurgia cardíaca por troca de válvula, exatamente porque a febre reumática não foi feita a profilaxia primária, reconhecendo a infecção e tratando com antibiótico, e depois da doença instalada, ela também não foi reconhecida e tratada adequadamente para que não estabeleça sequela e chegue até ao dano cardíaco grave que essa doença traz. Apenas pessoas que moram em áreas carentes de saneamento básico estão passivas de adquirir essa bactéria? Não, a doença ela atinge todas as classes sociais. Naturalmente, os indivíduos numa situação social mais vulnerável, com pouco acesso ao médico, ele não tem a sua infecção reconhecida. Se não tem a infecção reconhecida, não tem a infecção tratada. E se a infecção segue curso, ela pode se transformar nessa complicação inflamatória não supurativa que é a febre reumática. A dona Regina, doutor, lá do Tancredo Neves, nossa telespectadora, quer saber se pessoas que sofrem com reumatismo são mais sujeitas a pegar esse tipo de gripe ou não tem relação. Não tem nenhuma relação. O reumatismo clássico, o reumatismo do adulto ou do idoso, nada se relaciona com a febre reumática. A febre reumática é uma artrite da infância. Ocasionalmente, extravagantemente, extraordinariamente, ela pode se assestar no adulto, mas ela é uma doença entre 5 e 15 anos de idade. Os dois conselhos básicos que tem que ficar para a população são os seguintes. Primeiro, se o seu filho teve uma infecção de garganta, leve a quem sabe reconhecer para ver se é o caso de uma faringoamidalite streptocócica e essa condição seja tratada precocemente, portanto, essa complicação, que é uma complicação, a febre reumática, não se estabelece. A outra é o outro lado da história, o outro lado da moeda. Nem todo mundo que tem dor nas pernas e que tem artrite e que tem um exame chamado ASLO, que é uma evidência, um exame que diz que teve a infecção presente, tem febre reumática. Porque muita gente tem artrite, às vezes é uma leucemia da infância, é uma leucemia linfoblástica aguda e a criança perde a chance de tratar a sua leucemia porque deu um ASLO elevado e alguém diz isso é febre reumática. Então, o reumatologista pediátrico é o médico ideal para ver esse paciente e tratá-lo convenientemente.